Era uma vez. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para você que já vai dormir. Mas antes, com você mais um episódio de Era uma Vez, o podcast para falar de tudo que tem ali a ver com experiência do cliente. Pode ser experiência do cliente, do colaborador, liderança, tudo se toca. E hoje a gente vai falar com um baita especialista em liderança que veio diretamente do United States of America em New York. Claro, esse podcast é um oferecimento da Era, a empresa que tem o propósito de fazer você atender melhor o seu cliente. Sabe quando o seu cliente está irritado, sabe quando o seu cliente está chateado? A Era pode te ajudar através de um software de atendimento que proporciona ali inteligência artificial para ajudar você a entender esse cliente, que pode ser um software Omnichannel, que você pode colocar ali a galera do e-mail, a galera do SMS, a galera do Reclame Aqui, tudo centralizado. É mais fácil para você, é mais fácil para o seu colaborador e também é mais fácil para o seu cliente. E agora sim, vamos ao nosso bate-papo com este homem que estava voando há pouco tempo atrás e agora está aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Era uma Vez podcast e ao Brasil. Grande Ulisses, seja bem-vindo. Que prazer enorme, inenarrável estar aqui com você, Bruno, com essa turma aqui incrível, falando de experiência do cliente, que experiência que eu tive ao chegar aqui, uma mesa aqui de comida maravilhosa, prazer para ter a conversa aqui com você. Não podia ser diferente, né, Ulisses? Um podcast que o host é gordo, não podia ter nada diferente do que comidas não saudáveis. Mas a gente quer realmente trazer uma experiência para falar de experiência, viver experiência. Walk the talk, como você diz. Exatamente. E claro, para melhorar essa experiência, a gente já vai começar com a primeira surpresa para você. Um segundo. Opa, tchararã, tem os rufos tambores? Bota na edição. Temos Mas aqui que é isso? um mini Ulisses, um Funko. Que isso, gente. E até tá até com um prêmio na mão, você vê, né? Olha só, com prêmio. Você vê que essa... Olha, já recebi alguns prêmios aí, ó, vai representar legal. Vou colocar na minha estante lá, ó, para ficar atrás no... Exatamente essa é a ideia, para que você olhe para sua estante e lembre desse momento aqui conosco. Obrigado. Galera, tá numa posição boa, deixar aí o Funko, tudo tranquilo, maravilha. Vamos virar ele de frente aqui pra galera ver. Aí ele deu uma caidinha. Mas vamos deixar assim, então. Pronto. Pronto. Falando de Isso, experiência pronto. do cliente, olha aí, ó. A gente tem que... Eu falo que experiência do cliente tem a ver com fazer o cliente sentir alguma coisa. E, cara, eu ganhei um Funko desse. Se você olhar ali atrás, eu tô ali atrás, ó. De camisa amarela, com Olha, microfone que na show! mão e tênis amarelo. Eu não sei quem foi a artista que fez isso aqui, mas parabéns pra quem fez, porque você se sente especial, né, com a sua representação Sem dúvida. em um Funko. E pra quem é geek, você é geek, Ulisses? Você gosta dessa... Olha, eu não sou venerado no geek, mas eu tenho algumas características geek aí que a gente pode conversar, mas não sou. Trabalhando na IBM, que é uma empresa de tecnologia, tem um DNAzinho aí Sim, escondido. Então, se esse não for o primeiro Funko da sua galeria, ele vai estar bem acompanhado ao lado de outros troféus e outras cositas mais. Ulisses, vamos lá. Você é um executivo da IBM. A IBM é uma empresa de tecnologia que eu já trabalhei no começo da minha carreira. E eu acho que, antes de tudo, antes de falar de você, o que você faz na IBM, a IBM ela é uma empresa muito conhecida no mercado B2B, então tem grandes clientes. Eu acho que não é tem grandes clientes, ela tem todos os clientes, né? Todos os bancos brasileiros estão na IBM, grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, sempre que se pensa em segurança de dados, a IBM está ali garantindo que isso aconteça. A pergunta é: quem é a IBM? Acho que é bom deixar esse contexto para as pessoas. Porque, por exemplo, no episódio passado a gente falou da Globo. Todo mundo sabe o que a Globo faz. A IBM foi a empresa que criou o computador. A empresa que tinha lá os cartões perfurados e foi pioneira no que a gente tem hoje como processador e tudo mais. Então, primeiro, quem é a IBM? E depois, quem é o Ulisses fazendo o quê na IBM? Muito bom.
Bom, pensa que a IBM é uma empresa de 113 anos. Imagina, uma empresa de 113 anos, como ela sobrevive todo esse tempo, dadas as transformações tecnológicas que a gente viveu. Como você bem disse, começamos com cartões perfurados e hoje a estratégia da IBM é como nós alavancamos o crescimento e renda das empresas com a tecnologia de AI e cloud híbrida. Então, esse é o foco hoje. O cliente chega para a IBM para falar assim, me ajuda a otimizar meus processos, a ser mais produtivo usando AI e cloud híbrida. E o ponto é que tem muita gente que não sabe o que não sabe. Esse é a grande graça e onde a gente também está entrando muito forte dentro de casa para nós sermos os nossos clientes zero, ou seja, nós usamos as nossas próprias tecnologias, para quando o cliente chegar e falar assim, IBM, e aí? Como Que você tá- faz? como que eu faço isso? Como que você deixa o seu... A gente falando aqui de suporte do cliente, como que você automatizou seu suporte ao cliente? Como que você infusionou o AI no todo o processo? Então, a gente está muito forte, e eu fazendo parte da área de back office, que é a área de shared services, de suporte ao time de vendas e de toda a enterprise, a corporação. O objetivo é como que a gente gosta de falar a palavra drinking our own champagne, né? Beber a nossa própria champanhe, usando as nossas tecnologias para melhorar os nossos processos, porque o cliente também não sabe o que ele não sabe. Então, a IBM, nesses 113 anos, se transformou e hoje está totalmente focada em cloud híbrida e AI para resolver esses problemas que aí estão surgindo, que a gente também nem sabe quais são. Cada vez mais comuns, né? É. E hoje a sua função lá dentro é líder de... Eu sou líder de talento, cultura, engajamento. Então, pensa que a IBM, eu até estava comentando aqui com o pessoal, a IBM é uma cidade. Se você pensar que nós somos 280 mil pessoas, ela é maior que muita cidade aí do interior ou até nas redondezas aqui. E para você ter esse tamanho, você precisa ter uma força-tarefa, um time de suporte muito grande. Então, nós somos um time de 17 mil pessoas por trás das câmeras. Global, né? Global, isso. Eu estou falando global. Eu sou líder global, eu estou lá no headquarters, como chama? Quartel-General, que Quartel-General é a sede. Isso, a sede, boa. Então, gente, desculpa, eu vou trazer umas palavras em inglês aqui, mas não é para A gente esnobar, não. a gente aperta a tecla SAP. De novo, Ulisses mora Eu em moro Nova lá, York. eu moro. Então, Faz 10 anos que eu tô fora do Brasil. Eu morei 2 anos nas Filipinas e já faz quase 8 aí que eu tô nos Estados Unidos. Então, essa organização de shared service, que é toda a parte de finanças e operações, ela tem 17 mil pessoas. A minha função hoje, a minha missão é como garantir que os funcionários tenham uma carreira bem-sucedida ou ele tem as habilidades necessárias para esse mercado que está se transformando, para essas tecnologias que estão aparecendo. Então, a gente tem muita gente vindo e falando como que eu faço para estar pronto para o ano que vem, caso o chat GPT, né? Não o chat GPT, para o nosso ES, que é a IBM, ele tome conta do nosso processo. Enfim, então a minha função é garantir que nós tenhamos um mapa de carreira e de habilidades que estão alinhadas com o futuro da organização, mas também trazendo atividades de engajamento, de cultura, que é o que faz a empresa, né? Tem a famosa frase de que a cultura come a estratégia no café da manhã, e eu acredito muito, estando na parte da cultura, eu definitivamente acredito muito nisso. eu gosto de uma frase que se usa muito quando se fala em metodologia Disney, que é cultura antecede lucros. E aí e faz todo sentido. Como eu disse no começo do podcast, a gente pensou esse podcast para falar inicialmente de experiência do cliente, mas esse ecossistema de experiência do cliente ele é muito maior. E aí fica muito mais claro você trazendo isso à luz de que o seu papel, e aí você pode me corrigir, por favor, se eu estiver errado, é garantir que essas pessoas no time da IBM
elas estejam tendo uma boa experiência como colaborador. E aí, mais pra frente, a gente vai chegar no impacto disso, Sim. né? E, Uli, como é que você chegou? Primeiro, como você chegou na IBM, e aí, como é que você foi parar em Nova York e nas Filipinas antes disso? Pois é, Bruno, quando eu falo do meu título, do meu cargo, onde eu moro, pô, eu moro trabalho em Nova York. A primeira reação que as pessoas têm, quando eu não dou contexto, obviamente, é: puta, esse cara deve ser um filhinho de papai, fez uns 2 intercâmbios, tem uma herança aí generosa, e aí ele decidiu fazer o que gosta. E não foge da verdade, não foge, isso daí não é nem um pouco a verdade. Por quê? Eu venho de uma família humilde, meu pai metalúrgico, minha mãe dona de casa. Eu era o cara do fundão da sala, sempre revoltado De com a São vida, Paulo? de São Paulo, São Caetano do Sul Ok. especificamente. Nasci em São Caetano do Sul. E eu não tinha muitas ambições, porque eu via meu pai trabalhando de madrugada, não via ele muito em casa, minha mãe também era dona de casa, e eu não tinha o que sucesso era, eu não tinha ambição nenhuma. Meu bairro era um bairro mais humilde. Eu fui saber o que que era sucesso quando meu irmão trouxe a namorada dele em casa e ela era caixa de banco. Aí eu falei, eu quero ser caixa de banco. E eu fui perguntar para ela. Falei, você, como que eu faço para ser caixa de banco? Porque eu quero ser caixa de banco. Ela falou assim, cara, primeiro você tem que vai estudar e acha um trabalho de administração aí, office boy, lembra? Ixi, aí já dei a data aí. Vai fazer um office boy. E aí isso me deu uma leve brochada, até que abriu um kart na esquina da... Lembra da época dos karts? Abriram um Uhum. kart. Foi meu primeiro emprego, sendo bandeirinha de kart. E nessa época, eu também não sabia o que queria, enfim. Até um dia que um amigo meu falou: cara, eu tô abrindo uma escola de computação, você não quer panfletar para mim? Aquilo que virar, eu falei: opa, tô nessa. Comecei a panfletar. Nessa panfletagem, eu fiz o curso de graça de computação e eu comecei a auxiliar os professores de computação a resolver dúvidas e tudo mais. E o meu amigo gostou, falou: não, cara, você tem que ser o meu professor de computação. Então, para mim, aquilo já era um sucesso. Eu falei: puta, atingi o ápice da minha carreira aqui, meus pais felizes. Pô, eu sou professor de computação numa escola de computação. Até que um dia uma amiga me liga, fala: cara, vamos tentar a vida no exterior? Eu falei: como assim? Nossa, eu tô bem aqui, tô sucesso. Eu falei: não, vamos para Londres. Aí eu dormi naquela ideia. Eu tinha uma motinha, uma XR 125. Uhum. Eu falei: vamos. Vendi minha XR, comprei a passagem, com o dinheiro que dava para uma semana, eu fui. Chegamos lá, não falava nem o verbo to be, não sei nem como eu passei na imigração, porque eu falava yes, no, I am e Joel tal. Santana, saiu. Entrei no país, e aí na primeira semana já fui trabalhar de garçom servindo café e chá num hotel, porque eu só falava coffee and tea, coffee and tea. Por que eu tô contando essa história? Porque eu aprendi o inglês. Depois de um tempo, sofrendo, passando o perrengue, eu aprendi o inglês. Chegando no final dessa viagem, ou 2 anos dessa viagem lá, e tudo subemprego, entregando pizza, lavando prato, lavando banheiro. Eu estava num hotel trabalhando como garçom, eu era o mais experiente. O maître saiu e eu perguntei pro supervisor, falei: ah, eu vou ser o maître então? Ele virou e falou assim: não, você não tem documentação, como que você pode ser o maître? Eu não tinha visto para Uhum. aquilo. E aí eu falei, aí decidi voltar pro Brasil. Falei: ah, vou voltar pro Brasil. Chegando no Brasil, qual que era a habilidade que eu tinha? Inglês. Inglês. Aí, o que eu vou fazer?
dar aula de inglês. Dei aula de inglês por 2 anos, até que andando pela cidade de Campinas, né? Fui para Campinas, tinha uma placa assim, multinacional contrata só com inglês de requerimento. Aí foi quando começou Me chamou, né? Fui fazer a entrevista, passei. Aí o primeiro choque foi, eu entrei num time onde eu era o menos qualificado, vamos dizer assim, o menos qualificado para executar. Só tinha gente com MBA, a única coisa que eu tinha era o inglês. E aí me bateu aquela síndrome Era IBM, não? Era IBM? Era IBM. Era IBM. Então eu entrei como analista júnior, ganhando R$1.000, analista júnior, e entrei nesse time onde eu era o único que não tinha eu não tinha faculdade também, eu nunca tive condições de fazer faculdade, não tinha faculdade, só tinha um inglês. E todo mundo, MBA, os caras rodavam Excel, pivô, eu nem sabia o que era o Office. Aí eu voltei, assim, nos primeiros dias de trabalho, voltei para casa, falei assim, quais são as minhas qualidades? Porque eu vou ter que focar nessas qualidades para que eu possa dar certo na vida. Uhum. E foi onde eu percebi que a minha autenticidade, aquilo que me levou aonde eu cheguei, viajando fora, morando, enfim, era onde eu tinha que colocar na mesa, porque eu não tinha um MBA, não tinha. Então, só para resumir, porque senão eu vou ficar aqui 1 hora explicando. Eu entrei como analista e isso eu usei toda a minha curiosidade, a minha determinação e meu foco para galgar passos pouco a pouco. Então, eu percebi o que era preciso. Eu sempre perguntava para os meus gerentes o que eu posso fazer para eu ser promovido. O que eu... Me fala e eu vou fazer. E foi nessa jornada aí, até que, quando chegou para promover para uma próxima banda, eu não poderia se eu não tivesse faculdade. Foi quando eu comecei a estudar e trabalhar com a ajuda da IBM. E aí eu fui galgando até quando surgiu meu primeiro assignment, que foi para as Filipinas. E aí nas Filipinas eu fiz um trabalho bacana lá, automatizamos muitas coisas, desenvolvi a liderança lá. Terminando um assignment de 2 anos lá, recebi a oferta para ir para os Estados Unidos. Que na hora eu falei não. Falei não. Caramba. E aí eu cheguei em casa... Tem gente em casa agora revirando na cadeira, assim, como assim você falou não? Exatamente. Mas foi o que todo mundo falou. Como que você falou não? Porque, olha só, Bruno, eu trabalhava nas Filipinas dando suporte para as Américas. Eu trabalhava de madrugada, das 8 da noite às 5 da manhã. A única coisa que eu queria na minha vida é terminar aquilo que eu me comprometi, que foi... Adoro as Filipinas, amo o filipino, assim, é um brasileiro... Parece brasileiro, assim, chega, ama aquele país. Mas eu não via a hora de voltar para minha rotina de dormir de noite, de querer viver o Brasil. E aí surgiu esse convite e eu falei, não. Por quê? Porque quando eu aceitei para ir para as Filipinas, eu não comentei minha família. Eu só comuniquei. Eu não discuti, porque era um objetivo de carreira. Uhum. Eu queria trabalhar no exterior. Quando surgiu a oportunidade, eu aceitei. Cheguei em casa e só dei a informação. E aí isso, claro que gerou um mal-estar, enfim. Passamos por isso e dessa vez eu falei, não aceitei. E aí, quando eu cheguei em casa, meu marido, ele falou assim, você tá maluco, porque se você não aceitar, a gente vai se separar daqui a pouco. Aí o resto é história. Com esse incentivo, com esse leve incentivo, então vamos falar. Eu achei muito legal na sua história agora, Uli, você mencionar assim, eu sempre virei pro meu chefe e perguntei o que eu poderia fazer, né, para ser promovido, para dar o próximo passo da carreira. E eu tô muito feliz de poder falar sobre isso aqui no podcast, que, de novo, é um podcast que fala sobre experiências humanas. Então, a sua experiência trabalhando na CLT e se desenvolvendo, para saber qual que é o próximo passo, acho que a dica que fica aqui é
Cara, você tem boca? Pergunta pro seu chefe. Qual que é? De novo, eu falei nos episódios passados, eu vou repetir acho que em todos. Experiência é sempre a relação que se tem entre a expectativa e a entrega. Se Uhum. você quer causar uma boa experiência pro seu líder, chega nele e pergunta o que que você espera de mim. E Uhum. aí você vai lá e trabalha para atingir Uhum. pelo menos o que ele Uhum. espera de Uhum. você. E aí não tem como dar errado. Claro, você entender o que ele espera e fazer o que ele espera. Não tem como você ir para o próximo nível. Não Uhum. tem como você, aliás, não ir para o próximo nível. E aí, claro, ficou muito claro na sua história que você se tornou um líder. Aliás, nós temos projetos juntos, né, em termos de Uhum. desenvolvimento humano, de trazer essa sua expertise do mercado americano aqui para o Brasil. E aí eu quero te fazer uma pergunta muito técnica sobre liderança. A gente vê, eu vejo, né? Eu liderei um time, em termos de experiência do cliente e do colaborador, de 750 pessoas no Hop Hari, o que é muito difícil. E aí você fala para mim que você lidera um time de 17 mil pessoas. Então a pergunta é: como liderar times? Ponto de interrogação. Ainda mais um time tão grande como o seu. Então, eu vou parar para fazer um coach famoso. Como tarará, tarará, tarará. Como faz isso? Não que eu Líder, goste dele, tá? É só eu, pela piada. sim, sim, não. Mas eu quero só quebrar um mito antes de tudo, porque eu escuto muitos mentorados dizendo, Ulisses, eu não nasci líder. E liderança é algo super treinável. O único pré-requisito é você gostar de pessoas. Você tem que gostar de pessoas e encontrá-las onde elas estão. Né? Eu estou traduzindo isso direto do inglês para o português. Como assim? Você nunca vai engajar alguém se você não entender quais são as dores delas e o que as motivam. Então, numa liderança, você nunca vai ser tão bem sucedido ou chegar na sua alta performance se antes você não estar disponível para entender o que move cada um. Até com uma questão de qual é o seu sonho pessoal? Você quer viajar para Disney? Você está trabalhando para quê? Você quer ir para Disney? Você quer comprar um carro? Como que eu posso te ajudar a realizar esse sonho? Você tem que tratar a pessoa como pessoa. Já passamos a época que a gente tratava pessoas como braços, como linha de produção. Hoje as pessoas têm que ser tratadas como pessoas. Então, não é. Pode ser que eu esteja banalizando, mas não é difícil. É simplesmente você estar aberto para entender cada um. Bom, dito isso, você entendeu o que move cada um, porque cada um tem um mover diferente. Aí é o momento de você conectar o que a pessoa move com o que move a organização. Eles têm que entender que um conecta com o outro. Um alinhamento de culturas, né? Exatamente. É a cultura pessoal, os valores pessoais, os princípios, como eles conectam com o grande. E você tem que vender. O líder é um vendedor de ideias. Se o líder não vender as ideias, o time não compra. Você pode abrir o call lá, eu faço muito call global. Se a pessoa não está toda ali atenta, é porque ela não tá comprada na ideia. E você, como líder, você precisa ter essa sensibilidade de Essa entender. ideia é a ideia da empresa, né? A ideia é o Exatamente. propósito da empresa, o que ela faz, né? Exatamente. Qual que é o propósito? Como que. E aí você tem que ir sentindo. O dia do líder, ele é resultados, pessoas e processos. Você tem que chegar no seu dia e falar assim: quais são os nossos resultados? Como as pessoas estão se comportando para atingir esse resultado? Como estão os nossos processos para otimizar aquele resultado? Então, o dia do líder é orientado por essas três pilares. E aí, se o comportamento está. Por exemplo, recentemente meu time estava meio brocochô e não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu via que o call estava meio para baixo. Comecei a ir individualmente. Você está sentindo que o pessoal está. Ah, tal. Por quê? Porque eu dei uma super tarefa e eu não fiquei checando como que estava o humor das pessoas. E elas estavam se
Só que se eu não tivesse aquela sensibilidade de ver naquele momento, talvez viraria o tal do burnout que agora tá muito Em na voga. moda. Uhum. Mas em resumo, Bruno, o dia do líder é orientado por pessoa, o comportamento das pessoas, resultados e processos, mas antes disso você tem que fazer a lição de casa, que é entender o que move suas pessoas. E mobilizar sempre para aquele propósito. Então, eu tenho umas rotinas assim, semanais e quinzenais com o meu time. Toda segunda-feira a gente se reúne. Como que tá os nossos objetivos? Alguma coisa que está impedindo o progresso? Estamos animados? Qual que vai ser o nosso Big Bet da semana? Cada um passa o seu Big Bet da semana. Então, quando você cria essas rotinas, essas cerimônias, as pessoas se sentem donas do negócio. Elas querem... É como sabe que você vai falar mal do seu filho? Você fala, não, do meu filho, você não fala mal. É a mesma coisa, quando eles estão engajados, você vai falar mal da empresa, você fala, não. Você pode falar da sua, você pode falar para mim, mas da empresa você não fala. Então, Cara, eu gostei muito do que você falou do dia do líder, uhum, pessoas, processos e resultado. Isso eu sou engenheiro de computação, então apesar de trabalhar com pessoas e desenvolvimento humano, palestras, tá aqui no podcast, adoro conversar. Eu gosto dessas fórmulas, né? uhum, Não de fórmulas prontas que resolvem tudo, mas, uhum, cara, é uma reflexão importante para o líder, né? Será que o seu dia não tá só em resultado? Será que você tá só focando em resultado? Ou uhum, você faz reunião o dia inteiro e não tem tempo para atender o liderado uhum, que precisa de um apoio, que precisa de um feedback, ele uhum, precisa uhum. saber. E aí, coloca o pi aí no áudio, mas não é só feedback, é feedback também. E aí você começa a entender por onde Uhum, você vai uhum, para uhum. os resultados Sim. acontecerem. Eu acredito muito na frase que líderes não dão resultado. De que líderes cuidam de pessoas E as e pessoas. pessoas dão resultado. Aí, no seu caso, 17 mil pessoas, você vai cascateando, né? Você lidera É, líderes, né? só para esclarecer, essas 17 mil pessoas são o total da organização Uhum, de shared service, né? Da parte de BPO da IBM. O que o meu time faz, que aí são 10 diretos reportes para mim, criar conteúdos e programas de desenvolvimento de talentos para que sejam cascateados para essas 17 mil pessoas. Então, a gente cria mapas de carreira, mapas de habilidades. Inclusive, a gente está num projeto muito apresentando agora para os SVPs nas próximas 2 semanas, como que será o plano de ação de desenvolvimento de talento para 2025. Como que nós estamos trazendo as habilidades requeridas lá, que vai ser de 2025 para frente, já para janeiro, para o pessoal já começar a se lambuzar aí de aprender. Porque o que a gente não quer, Bruno, é que as pessoas venham, não tive oportunidade, ninguém me disse nada, fui aqui, peguei de surpresa. Não, a gente está sendo bem assertivo, comunicativo. Comunicar nunca é demais. Eu sou da expressão do tipo. Às vezes eu tenho até feedback do meu time falando assim, Ulisses, acho que você tá too much, demais. Falei, não tá bom. tá tudo certo. Pra mim tá tudo bem. O Não, óbvio não, tem que ser eu dito, não né? tenho problema de over-communicar. O que eu não posso é deixar subentendido. É muito prejudicial, porque se cada um sai puxando, não sei se você já viu uma imagenzinha que cada um tá puxando a roda para um lado e a roda não anda, porque tem que estar todo Não mundo tem, alinhado. não tem o que fazer. E eu queria entender a sua opinião sobre acho que é um fenômeno, eu não sei se é global, talvez você Uhum, me explique se é global, mas aqui no Brasil a gente tem um fenômeno e eu quero falar sobre a importância da educação. Você mesmo disse, uhum, para subir de nível na sua carreira, você teve que parar ali, você já uhum, estava empregado, com a ajuda da IBM, fazer uma faculdade e continuar. A gente sabe que a faculdade uhum, não é a resolução dos problemas, mas a faculdade é o início de uma trilha de conhecimento e sim, você vai se sim. aperfeiçoando. No Brasil existe um movimento agora que, ironicamente, sendo liderado por crianças e adolescentes, que a gente chama carinhosamente de mini coaches, na internet, em podcasts como esse aqui, falando que não vou continuar estudando na escola,
vou estudar em casa só para passar o mínimo pela lei. Não vou fazer faculdade porque o que eu quero é ganhar dinheiro. Porque eu quero ganhar dinheiro vendendo curso de vender curso. E aí eu quero que você me diga a sua opinião sobre a importância da educação, não só a educação formal na faculdade e na escola e tudo mais, mas também de continuar aprendendo dentro de uma organização como a IBM. Eu tenho uma noção de como funciona lá dentro, porque eu já fui IBMista, porque minha esposa é IBMista e ela acabou de ganhar lá o Champion de fazer mais das 40 horas de aprendizado que é necessário. Sim. Qual que é a sua visão? Primeiro, esse movimento é global, você vê isso acontecer lá fora, e como você vê a importância da educação para se construir uma carreira tanto nacional como internacional e como objetivo de ser feliz na vida, de ser, né, de se sentir bem e fazer o que você gosta de fazer. Eu só lamento, né, Bruno, porque se a gente veio para esse mundo, e aí trazendo um pouco da filosofia, até usando um pouco da professora Lucilena Galvão, se a gente veio para esse mundo para ganhar dinheiro, acho que tem alguma coisa errada. E eu acho que a faculdade, a universidade, ela, por mais que você não siga na carreira que você estudou, ela te dá tanta informação de fundação, Você tá falando isso para um social. engenheiro que virou palestrante, é exatamente isso. Mas eu acho que, sabe, eu não voltaria atrás, por mais que eu não tenha seguido a carreira que eu fiz na faculdade, Qual foi? economia, Economia, legal. eu, eu teria feito novamente, pela experiência que eu tive com professores maravilhosos que me deram um conhecimento de vida, social, filosófico, que é a base da minha vida. Eu, como ser humano, a gente está aqui para ser os melhores seres humanos. Como a gente vai fazer? Cada um tem o seu propósito de vida. Pode ser numa empresa, pode ser palestrando, pode ser num podcast. Agora, é muito raso você estar aqui. Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, porque faz parte da vida. Nós vivemos num sistema que precisa do dinheiro, mas se esse for o fim por si, aí, enfim, não. Então, movimento, descarte. Não concordo, eu acho que tem que ter. Não precisa ser uma faculdade formal, mas eu acho que tem que ter alguma forma de desenvolvimento de habilidades sociais, enfim, Soft filosóficas, skills, soft hard skills e skills, tudo enfim. mais. E trazendo para o ambiente IBM, a gente tem uma plataforma lá, e é interessante porque sempre nós reforçamos o quão grande é essa plataforma que a gente tem cursos da Harvard, a gente tem Udemy, tudo de graça para os fundos. Não é uma plataforma que a gente vai lá e cria, tem alguns cursos que nós criamos em casa também, mas tem eu mesmo acabei de fazer um You de Learning, né? Your Learning. Your Learning. Your Learning, ele tem uma plataforma chamada Your Learning, imagina nela como um Netflix da educação para os IBMs. Então, você chega lá e fala assim, eu quero aprender mais sobre storytelling. Tem lá uma education que é ou da Udemy ou da Harvard. Então, são coisas de primeira que se você tem o foco, dedicação, não tem. Então, eu fico assim um pouco reticente quando alguém vem e fala assim, ai, tô perdido, ninguém me ajuda, onde que é? Primeiro que cada um é responsável pela sua carreira. Não terceirize sua carreira para o seu carreira gerente. é sua, né? A carreira é sua. E por isso que todo gerente que eu pego, eu falo assim, o que é importante para você? Quais são os 3 objetivos que você, meu gerente, não está dormindo, está te deixando acordado, que você precisa atingir? Porque eu vou te ajudar nesses 3 pedidos. E isso é uma coisa business, é o meu negócio com o gerente. Agora, a minha carreira, a única coisa que eu vou pedir para ele é assim, olha, eu sei que você é amigo daquele diretor, queria bater um papo com ele, você não pode fazer a ponte? É a única coisa. Eu não posso depender do meu gerente falando assim, Ulisses, olha aqui, tem esse curso aqui, esse aqui, você tem que fazer. Seria bom, mas não é o que deve se esperar. E isso a gente está tentando criar um movimento de accountability, né? Que eu não consigo traduzir para o português essa palavra ainda. Autorresponsabilidade, talvez? Autorresponsabilidade, isso. Onde você tem todo aqui, ó, esse portfólio de educação e a gente tem os badges de
de complemento, né? Então, se Ela você... ficou maluca até conseguir os badges. E é interessante porque você vê esse tipo A gamificação, né? É a gamificação que está fazendo grande resultado. Porque você fala, completou 40, aí você ganha o silver. Você ganhou 100, aí você vai pro bronze, pro gold. E aí por diante, aí você tem um platino. Então, isso faz com que as pessoas se sintam motivadas. Mas não pode ser também esse o objetivo. Eu vou ganhar o badge. Não, você tem que aplicar. Porque o que estava acontecendo também, Bruno, quando a gente começa a colocar métricas, a gente tem efeito rebote que não era esperado. Então, eu quero que você faça 40 horas de educação por ano. Aí, mas e aí, aplicou no quê? Qual foi a aplicabilidade? Então, não é só ir lá e maratonar o curso, mas e aí? Como que você está colocando esse conteúdo na prática? Então, a gente também está forçando muito a gente chama de 3S. Education, Experience and Exposure. Então, ou seja, você se educa naquele ponto, tem uma exposição com alguém que saiba daquilo e depois põe a mão na massa. Faça aquilo acontecer e aplica. Então, a gente está nessa abordagem. É legal ver como a educação formal ela tem a sua importância, né? E dentro da IBM há um esforço de que o colaborador continue se aprimorando e continue educando. Quando eu falo sobre liderança nas palestras, e aí eu sempre faço uma reflexão que cara, eu não sou barato. A minha hora não é barata. Eu trabalhei como palestrante, muitas vezes de graça, muitas vezes cobrando muito barato para chegar até aqui. E a empresa que você está aqui agora, está me ouvindo, me pagou dinheiro para vir aqui falar com você. E aconteça o que acontecer, essa palestra é sua. Ou seja, uma empresa capitalista tem o seu propósito, claro, mas com o objetivo de gerar lucro, viu valor em me pagar para estar aqui falando com você. Ou seja, o investimento foi em você. Sim. Se eu tenho, nessa lógica, uma empresa capitalista que quer lucro, mas resolveu gastar parte do seu lucro para que você fosse uma pessoa melhor, a pergunta é, e você? E aí, de novo, não tô falando só de gastar dinheiro. Eu acho que você tem que gastar dinheiro com educação, sim. Aliás, eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer. E aí você pode pegar e colocar um investimento, sei lá, a 12% ao ano, a 13% ao ano. Tem um lugar aqui no Brasil que oferece 20% ao ano. Vai mudar a sua vida? Não, cara, investe em educação primeiro. Aí quando você ganhar os seus milhões, aí você coloca num banco para gerar 13% ao ano, vai dar 100 mil por ano, 130 mil por ano. Mas o investimento primordial agora é você investir na sua educação. E pode ser dinheiro, o que é excelente, mas pode ser tempo. E aí eu acho uma baita oportunidade, e eu vejo a minha esposa lidando com o pessoal de BPO, inclusive, e é uma galera de base, e que é um salário inicial. Mas, cara, você tem um salário inicial, você tem um excelente vale-refeição, um excelente plano de saúde, que aqui em São Paulo atende Albert Einstein, e você tem a oportunidade de fazer cursos de Harvard, de fazer cursos de graças na Udemy. E aí a pergunta você está fazendo? Você tá olhando para isso e minimamente explorando essas oportunidades? Quanto custa um curso em Harvard? Dos pagos. Quanto custa um curso no Udemy? Pelo menos vai custar aí 50, 60, 70 dólares. E isso está sendo entregue de graça na sua mão. Então, por favor, mini coaches, coloquem a mão na consciência e parem de groselhar na internet. Vamos falar sobre, vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre liderança, sobre melhorar a carreira. Mas enquanto isso, a galera dos 15 e 16 vai estudar Bhaskara, né? Vai estudar o básico, não né? tem como que você... Como que você constrói conhecimento se você não estuda? Eu não sei, não existe uma pílula. Não faz sentido. Não tem como. Você vai, a não ser que a gente tem os nossos sábios avós e avós da vida que tem toda a experiência de vida, mas eles levaram 80 anos para dar todas aquelas frases sábias que eles falam pra gente. Mas a gente aqui pode encurtar o caminho e ser muito mais conhecedor dos tópicos, mas não tem como se você não estudar. Exato. Não, e engraçado falar, criticar o processo formal de educação na frente de um celular conectado no Wi-Fi, usando a nuvem do Google, da IBM. Gente, não faz o menor sentido. Vamos escrever esse negócio na pedra
E aí você pode começar a pregar essas ideias. E eu precisava fazer essa crítica, Uli, e eu vi em você a pessoa certa para me ajudar Você me pôs em maus é, lençóis aqui. não, ótimos lençóis. Ótimos Ótimos lençóis, porque agora, né, e obviamente a nossa ideia é que a gente vai estrear esse podcast para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, e Bora. mostrar que temos apoiadores da educação e que dão valor para a educação, Vamos seja gravar lá em formal. Nova York o próximo, hein? Eu já aceitei. Em inglês. Em inglês. Em inglês, porque Let's talk about it. eu tô te judiando para você falar em português aqui. Às vezes tem que lembrar a expressão. Vamos fazer em inglês também, para eu sentir essa mesma experiência. E já que falamos de experiência, eu vejo que muito do que você falou aqui sobre a preocupação com a educação, a preocupação em ajudar o colaborador a criar uma carreira, que é a responsabilidade dele, mas isso tem muito a ver com experiência do colaborador. E eu acredito, falando de experiência do cliente para grandes empresas, Volkswagen, BRF, Aurora, empresas multinacionais, empresas nacionais, eu sempre levo que ninguém entrega o que não recebe. É lógico, eu não posso esperar, quando a IBM tinha os desktops, né? Não dá para eu receber o desktop em casa se ele não foi entregue no centro de distribuição. É lógico, é física básica isso. E da mesma forma o colaborador, não dá para ele encantar o cliente na ponta se ele não for encantado antes, se ele não receber essa experiência antes. Então eu queria que você comentasse sobre como você enxerga esse tema. Primeiro de tudo, da experiência do colaborador. E aí eu vou trocar o termo experiência do colaborador por um tema um pouco mais, por uma palavra um pouco mais filosófica, que acho que a gente consegue explorar mais legal, que é a felicidade do colaborador. Porque Aristóteles dizia isso, né? Que o objetivo de qualquer ser humano, no final da linha, é ser feliz. Você foi para a IBM porque você queria ser feliz. Eu comecei um podcast junto com o pessoal da Era porque eu quero ser feliz, porque isso de alguma forma vai me trazer felicidade. Como você vê a importância de uma empresa como a IBM, de um líder como você, para fazer o colaborador feliz? E aí depois a gente comenta sobre fazer o cliente feliz. Vamos lá. É muito alinhado com o que eu falei sobre conhecendo o funcionário, né? Cada indivíduo, como o que move cada um. Ouvir esse cara, né? Ouvir, escutativa mesmo. É usar o pé dele, não é nem colocar o pé no sapato dele, é usar o pé dele, com a dor dele, como que eles se movem. A gente tem anualmente lá uma pesquisa de engajamento, então, inclusive, saiu o resultado agora em novembro, para ter o termômetro de como que está indo todas essas ações que nós fazemos do ponto de vista de educação, do ponto de vista de mobilização, que é até de parte de desenvolvimento de talento, mas também de recreação. A gente tem uma parte de recreação também. Como que está o nosso termômetro? E também a parte de estresse. Tem algumas perguntas relacionadas a estresse, como que cada um está se sentindo com o seu trabalho. Perguntas relacionadas com produtividade, como ele se sente produtivo. Então, a gente faz uma pesquisa bem extensa e onde eles comentam também com o que está feliz, o que não está feliz, e a gente faz... O meu time agora está na fase de análise dos dados dessa pesquisa. E aí a gente vai ter, com esse resultado, a gente faz o plano de ação para 2025. Então, como que funciona a parte de engajamento, a experiência do funcionário? A gente senta na pesquisa, lê, tivemos mais de 20 mil comentários, lê esses comentários, usa agora o Watson X, que é o nosso LLM lá dentro, para nos ajudar com temas, com o que está pegando. É a inteligência artificial de vocês, o Watson X. A gente usa ele como uma ferramenta impulsionadora de dar ideias e também consolidar o que está pegando mais, quais são as áreas de oportunidade, quais são as áreas que nós somos fortes, que precisamos continuar a ser fortes. Então, a gente faz essa análise aqui. E aí, a gente começa com um plano de engajamento para o ano seguinte. Então, em janeiro, a gente tem até uma reunião marcada com o meu time para a gente fechar, para mostrar para o SVP o plano de engajamento. Então, isso é experiência... Só para fazer aqui a tecla SAP, SVP é Senior Vice President, que é o diretor pica das galáxias. Isso, é a pessoa direta já do CEO, que é né, o presidente. O presidente.
Então, a gente vai apresentar esse plano de engajamento baseado no feedback. Então, tem uma série de perguntas relacionadas a isso. O que nós percebemos com relação à experiência do cliente na área de back-office? Quando a gente perguntava diretamente para os funcionários, quanto você acha que você impacta o cliente final da ponta? Eu nada, eu tô lidando aqui com o meu vendedor. Eu ajudo o vendedor a fazer isso, eu faço um preço. E aí a pergunta seguinte foi: você se preocupa se o seu processo está demorando e impactando o próximo processo que vai gerar o produto final para o seu cliente? Não, eu estou aqui preocupado com a minha caixinha. Se eu fiz durante o tempo que era para eu fazer, e você imagina uma empresa, como eu disse, 280 mil pessoas, chegando pedidos a todo minuto, e os pedidos não é um pedido de prateleira, que você vendeu uma caixa, um software para você fazer um download. É um produto complexo, é uma solução de consultoria, ou são tecnologias customatizadas. Então, há todo um processo de cotação, precificação, que vai em toda a linha dos processos, e um vai impactando o outro. Isso vai demorando conforme... Se eu tenho um não nem aí aqui, um nem aqui, isso vai somando Não e o um jogo de cliente... dominó, né? Você vai acabando Exatamente. potencializando isso. E aí, o que aconteceu? Então, a gente teve duas observações aí. Primeira a maioria não percebe, não se acha que conecta com o cliente. E o segundo farinha pouco, meu primeiro. Eu só vou fazer o que está aqui na minha área. Então, a gente tem uma oportunidade aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um programa de experiência do cliente interno, onde eu vou explicar. E aí a gente criou 3 pilares. Primeiro, eu explico como que cada um, não importa a sua função, tem impacto direto no cliente final. Então, vamos lá. O Itaú acabou de renovar os seus mainframes. Então, o Itaú está recebendo um mainframe aqui, precisa ser entregue no dia 30 de dezembro. Imagine toda a cadeia que vem até o pedido ser iniciado, até ele ser faturado e o mainframe sair lá de Hortolândia para chegar no Itaú. Chegar no Itaú. Todo mundo... Então, a gente criou um material de educação explicando como que cada um nessa cadeia está impactando. E se um dá BO aqui, ou se um fala não é comigo, o quanto que isso prejudica a cadeia toda. Então a gente criou 3 pilares. O da educação, onde a gente explica que cada um, não importa da sua função, você impacta sim o cliente. A gente criou o showcase, que é mostrar o que você tem feito e, por fim, você ser reconhecido com aquilo. Então, a gente tem um reconhecimento trimestral, onde todos os executivos da área entram, e aí a gente tem uma gamificação lá com dinheirinho chamado Blue Points. Chama Blue Points, que é igual esses pontos de cartão de crédito, que você pode trocar no marketplace com ou viagens ou produtos. A Bárbara tá de olho nos ingressos da Disney, que dá para comprar com Blue Points. Olha aí, não, tem uma variedade de... Eu falar a verdade para você, olha, eu adoro comprar coisa de cozinha. Olha que coisa. Eu vou lá, eu vejo uma panela de pressão, mas vamos voltar para o assunto aqui. E eu uso os meus Blue Points mais para comprar produto, mas tem uma variedade de ofertas lá que tem você... tudo lá dentro, tem tudo. Né? Deixa eu aproveitar esse gancho, não perde aí, só para fazer um parênteses que eu acho que faz sentido. E esses Blue Points, você tem Blue Points que você pode usar, que você recebe dos outros, e você tem uma cota de Blue Points para fazer o reconhecimento de outras pessoas. E isso não é só para liderança, né? Então, uma pessoa que não é líder, ela tem lá a sua cota de Blue Points, que ela pode reconhecer quem ela quiser. Sim. Talvez um par, alguém que ajudou ela em alguma coisa. Isso é muito legal, né? Muito legal. É a cultura do reconhecimento, onde a gente celebra o outro, que faz bem celebrar o outro, né? A gente tem essa questão da comparar. Não, mas eu vou
comemorar alguém, isso vai me diminuir. Não, o mundo é abundante, vamos comemorar, vamos celebrar. Exato. E isso tem feito muito, muito sucesso. E agora, você falou isso, no fim do ano, como as pessoas têm esse dinheirinho que eles precisam gastar, e aí as pessoas, né, como bom brasileiro, ou acho que globalmente deixa para o último Deixa pro minuto, último momento. porque senão perde. Então eu tenho recebido vários assim, porque quando é reconhecido um funcionário, o gerente é copiado, né? Ou seja, seu funcionário ganhou Blue Points. Então eu estou recebendo um monte dos meus funcionários que estão ganhando. E isso é muito legal por causa da cultura do reconhecimento, isso gera engajamento, tem tido muito resultado e a gente está ampliando cada vez mais. E nesse award de Client Experience que a gente implementou, todo trimestre a gente tem todo um ritual de votação. Então a gente recebe, por exemplo, umas 60 histórias que o pessoal manda, que relacionou o impacto no cliente. E aí tem um board de 3 executivos que validam essas histórias para ver quais são as top 5. E aí depois chega nas top 3, que aí elas são homenageadas com certificados. Eles têm até. A gente criou um framezinho que eles postam no LinkedIn também, que eles põem a foto e postam que eles ganharam e ganham o Blue Points também. Então, quando eles são merecedores ali do primeiro, segundo, terceiro, eles ganham o Blue Points para, enfim, Que comemorar. legal. E eu não sei se você reparou, e quem tá assistindo, como a gente vai estar disponível no Spotify, no YouTube e tudo mais, pode voltar o que a gente conversou para ver como você mencionou esses pontos aqui. E eu falo, e porque eu aprendi, claro, que os pilares do engajamento do colaborador são os 3 R's: remuneração, reconhecimento e rituais. Exatamente. E em vários momentos você falou, principalmente de rituais e recompensa. E recompensa é diferente de remuneração, Sim. né? Então, remuneração é você ter uma base salarial que seja justa e esteja de acordo ou melhor que o mercado, se você quer se posicionar assim. Reconhecimento é exatamente isso que você trouxe agora, de mostrar o reconhecimento, né? É mostrar para o colaborador o quanto ele foi bem dentro daquilo Uhum, que foi uhum, proposto, uhum. e aí você recompensá-lo com Blue Points, recompensá-lo Isso, de alguma outra forma. isso. E rituais é justamente as pessoas se unirem Mobilizar, inspirar, exatamente, algo uhum, que acontece é, sempre. E comunicar. exato. Então, Uhum, esses 3 R's, remuneração, recompensa e rituais. Falei errado, é remuneração, reconhecimento e rituais. isso. Isso é super importante. E falando em rituais, nós temos um ritual aqui. E aí eu gostaria que você pensasse rapidamente numa história. Numa história que te impactou de alguma forma nesse seu tempo na IBM. Pode ser de algum funcionário brasileiro, de algum case que você acompanhou de um colaborador que se desenvolveu, ou nas suas mentorias individuais, que eu sei que você faz junto com a Cat, nossa sócia, né, para pessoas de outras organizações, que tenha impactado positivamente a vida dessa pessoa, que tenha gerado Nossa, emoção de alguma começando até a forma. emocionar, porque tenho uma que é muito. Então, senhoras e Eu senhores, tenho, o corte é todo seu. eu tenho algumas, mas tem uma que eu desafiei todos os status quos e as tendências estabelecidos de qualquer forma. Eu era gerente fazia 3 anos e todo dia passava, passava uma menina com um carrinho de café pelo site todo, vendendo café. Café, bolo, dentro da organização. E ela era uma pessoa muito comunicativa, muito proativa, muito dedicada, muito apaixonada. Se olhava no olho dela, ela fazia aquilo com muito amor. E aí teve um dia que eu falei assim: você gostaria de trabalhar aqui, na IBM? Aí ela começou a chorar. Chorava, chorava. Eu falei assim: o que aconteceu? Ela falou assim: nem nos meus melhores sonhos
eu imagino essa situação. Falei assim, você quer tentar? E eu tinha uma vaga aberta, meu time atendia só Brasil, então eu não precisava falar inglês. Eu tinha uma vaga aberta de analista de entrada. E eu coloquei, falando português, claro, o meu na reta, porque ninguém falou. Todo mundo falou, não, imagina, você tá louco. Meus gerentes, meus pares, você tá maluco. Mas eu não sei, eu tive um sexto sentido que eu falei assim, eu tenho que fazer isso. E até hoje ela tá lá, super feliz, super grata, mas eu não fiz nada porque eu queria alguma coisa, eu fiz porque eu achei que eu tinha que fazer. Não foi nada do ponto de vista de números, resultado, não tem nada disso. É mais uma questão de pessoas. Fator humano, né? Enfim, aí foi uma relação muito bacana, porque isso virou uma história no centro, que ela tinha virado uma eBay mista. Então, é uma história que eu tenho, que eu guardo muito, que eu falo que o líder, ele precisa ter sensibilidade também, não é só educação formal, mas entender que hoje em dia as estatísticas estão muito evidentes quanto a isso, que 90% das pessoas contratadas por suas habilidades técnicas, elas são demitidas pela sua comportamento, pela sua Habilidades atitude. comportamentais, né? Então eu sou muito do grupo contrate por atitude e ensine a técnica. Já fui cancelado, já falaram, então vem ensinar um engenheiro de software. Esse não é o ponto. Claro que com relação às áreas mais técnicas, mas se eu tenho uma área administrativa, se eu tenho uma área que eu consigo ensinar a pessoa num tempo, eu estou seguindo essa linha. Enfim, então essa é uma das histórias, tem algumas outras, mas eu acho que essa aqui mais marca e sempre me falta, fala assim, como é bom você desafiar o status quo, seguir o seu coração. Já dei cabeçada? Já dei cabeçada, mas essa foi a bem sucedida. E super impactante, uma vida Sim. impactada de forma muito positiva. E isso que você falou de contratar atitude e treinar a técnica, não, acho que não foi o Walt Disney que criou esse conceito, mas é uma frase que o Walt Disney dizia, né? Aliás, a gente acha que ele era um grande desenhista, não era nada. Quem desenhava o Mickey era o Ub Iwerks. Era um outro Isso desenhista, aí não pra mim é era, novidade. não era o Walt Disney. Olha. Ele era o cara da criatividade, ele era o cara que pegava e contava história. Ele era um maluco que, enquanto tinha se fazia ainda desenhos curtos e curta-metragem de animação, ele virou e falou, pô, e se a gente fizer um longa-metragem, um da Branca de Neve? Ó, vem cá, reuniu todo mundo numa sala, toda a equipe numa sala, sentou todo mundo e contou a história, detalhe a detalhe, cena a cena, e a galera ficou ali 3 horas ouvindo e maravilhada, e ele falou, ó, então, tá vendo como foi legal? Então, é isso, só que no cinema. Só que com todo mundo. E aí se criou o primeiro longa-metragem de animação. E todo mundo apostava que ele ia falir, que ele ia enlouquecer, que, enfim, que as coisas não iam dar certo. E deu. Eu acho que é o que você falou desse sexto sentido, que parece que não tem algo que corrobore, mas você vai lá e não dá tem certo. Uma métrica, não tem. Eu sou super a favor dos dados. Eu acho que você tem que analisar dados. Não dá para você usar o sexto sentido todo dia, toda hora, em todo canto. Mas eu acho que em alguns momentos, poxa, isso faz tanto sentido e de novo, você impactou uma vida que eu acho que você tem uma moeda de troca que você vai guardar com você para sempre, que é essa gratidão dessa pessoa que sabe que você transformou a história dela. Acho isso, assim, fora de série. Parabéns pela atitude e eu acho que são de líderes assim que a gente precisa nesse mercado, né? Eu tenho uma palestra que é a Jurassic Boss, a Era da Extinção, que eu entro no palco vestido... Sabe aquelas fantasias infláveis? Parece que você é carregado. Eu entro montado num dinossauro. Né? E justamente para provocar, para ver se você é um líder jurássico, você é um líder do passado, você é um líder que não entendeu ainda sobre remuneração, reconhecimento e rituais,
que não entendeu a parte de educação, que só foca no resultado e que não vai ser sustentável? Ou você é um líder do futuro que entende como lidar com as pessoas, como você lidera e entende as gerações e como elas se comportam nesse mercado? E só se eu puder complementar, Claro. Bruno, é o seguinte, porque essa história é a história boa, né, do mundo dos moranguinhos, mas a liderança, ela tem que ser justa e corretiva também. Então, já tive histórias de a pessoa era mais ou menos, sabe quando aquela pessoa ela trabalha no quiet quitting, assim, fazendo Uhum. o básico. E aí eu cheguei para essa funcionária uma vez, tive uma conversa séria, colocamos num plano de melhoramento, não atingiu, e aí eu tive que mandar embora. Só que no dia anterior eu não dormi, porque por mais que eu tenha todos os fatos na mão, é difícil você mandar alguém embora. É, claro. Mas eu fiz, porque era o que era certo, era o que era justo. Na liderança você precisa fazer o que é justo, não é um concurso de popularidade. 3 meses depois ela me liga agradecendo, porque ela tinha achado o emprego da vida dela. Então, às vezes, o que imediatamente pode ser uma notícia ruim, um mal-estar, ela pode se tornar uma ótima. Então, liderança, eu gosto de falar assim, aquilo que te está deixando de mal-estar, que você acha que a reação vai ser negativa, fique bem consigo mesmo se aquilo que você está fazendo é o certo. Se é o certo, vai dar certo. Siga, né? Isso. A vida não é um morango, Sim, muito menos na liderança. E a gente está falando aqui dos pontos positivos da sim, liderança, e a gente não pode se enganar em achar que não tem atrito, que não tem conflito, sim. que não tem problemas e tudo mais. Uhum. E eu ia fazer a pergunta surpresa, mas eu quero trazer um outro ponto aqui que eu acho que você pode ensinar muito a gente. Nessa onda do não é fácil, de novo no como que se demite alguém? Como que se chega nessa conclusão de se demitir? E aí, eu tomo a liberdade de citar o Simon Sinek, que eu tenho Uhum, certeza que você uhum. conhece, e ele falando sobre confiança e alta performance. Ele traz um gráfico ali e ele mostra que, analisando os Os fuzileiros seus, né? navais americanos, ele vê, então no gráfico você tem alta performance e alta confiança. Então, Uhum. uma pessoa que demonstra confiança e que tem alta performance, essa é a pessoa que você quer. Sim. A pessoa que você não quer é uma pessoa de baixa confiança Uhum, e de baixa performance. Essa você nem contrata, né? E se uhum, tiver lá no time, você demite. Mas aí ele descobrir que é mais valiosa para o time uma pessoa de baixa performance e de alta confiança uhum. do que uma pessoa de alta performance e baixa confiança. É a história do I trust you with My my wife. wife, but not. Não, I trust with my life, but not with my wallet or my wife. Yes. Eu te confio a minha carteira, mas não a minha esposa, É, né? Eu te confio a minha a minha vida, vida. mas não a minha esposa e a minha carteira. Então, qual que é a hora que você vira e fala, bom, esse aqui tem que sair? E aí decidir como é que eu comunico não sendo um chefe jurássico. Não deve ser surpresa para a pessoa na hora da demissão. Esse é o ponto. Você tem que ter tido algum plano de aprimoramento e melhoramento em algum momento. Então, como que eu faço? Todos nós temos objetivos claros, mensuráveis, né? Os SMART Goals. Então, todo ano a gente começa com os SMART Goals, cada um tem os seus 3, 4, e ao longo das reuniões semanais ou mensais, a gente vai revisando o progresso daquilo. Se alguém não está atingindo, ela já sabe que ela está no caminho de entrar num PIP, que é o plano de melhoramento. Quando ela entra nesse plano de melhoramento, ela já sabe que ela está sendo observada É a mais atenta. recuperação. É a recuperação. Se ela. E aí são definidas novas metas. Então, você tem que atingir 20% disso. Está atingindo 10, está atingindo 10. Então, tá deixando a desejar. Então, vamos fazer planos de ação. E aí a gente vai caminhando junto, porque também não é delargar, né? Não é você jogar a pessoa e falar, se vira aí, você vai acompanhando. Mas there's so much you can do, como a gente fala em inglês, né? Tem um limite do que você pode ajudar.
Quando chega no momento da comunicação, para a pessoa, é difícil, porque uma discussão de demissão não é fácil, mas não deve ser, pelo menos as que eu tive, nunca foi nossa, não estava esperando. A maioria das respostas não deu certo, não consegui, entendo. É triste, mas eu aceito. E aí, como que eu abordo? Olha, hoje a gente vai ter uma discussão que não vai ser fácil, mas ela precisa ser feita. Quando eu começo com essa frase, a pessoa já sabe. Não, eu já sei o que você vai falar para mim. Então não tem... Se você faz o trabalho bem feito, o resultado final é para ser tranquilo na medida do possível. Sim. Agora, eu já tive colegas que não fizeram esse trabalho e que eu tive que ajudar a apartar a briga na sala. Porque a pessoa, foi uma surpresa, assim, de verdade. Então, é outro negócio. Liderança dá trabalho. Dá trabalho. Não é glamourismo, não. Você tem que se dedicar para a pessoa, sair do palco dos holofotes para que os outros brilhem, entender o que faz bem para ele, ajudar a navegar nas incertezas, nas dificuldades. Você nem o troféu, você fica assim, eu tô com o troféu aqui representando o time, mas isso daqui é do time, eu fui lá pegar... Então, assim, é muito fora não espere glamour. E não é à toa, eu costumo falar isso, não é à toa que o líder ganha mais. E todo mundo sabe que o líder ganha mais. Por quê? Porque o papel dele é garantir que tenha todo mundo bem, né? Para que a coisa flua, para que a coisa aconteça. E eu acho que o que eu resumiria do que você explicou sobre a demissão é: se a pessoa ficou surpresa, tem alguma coisa errada. Né? A pessoa achava que ia ser promovida e foi demitida, a gente tem alguma coisa aí, ou é um layoff, ou é alguma coisa muito pontual, mas o trabalho de liderança não foi feito da maneira que devia ter sido, né? Por favor, Ulisses, tem alguma conta mais? Eu só ia complementar quando você falou de layoff, porque é algo que acontece invariavelmente em muitas empresas. Qual que é a mensagem que eu mando para o meu time? Porque é algo que é inesperado muitas vezes. Pode acontecer. Fala assim, pessoal, a gente só pode focar naquilo que a gente controla. O que você controla? Porque teve uma funcionária minha esses dias, veio, a gente pode... O que a gente controla? A única coisa que eu controlo são as minhas habilidades, meu conhecimento, a minha influência. Eu estou me aprimorando nisso? Eu estou me tornando um valor agregado para a empresa? Quando alguém lá em cima, nas nuvens, olhar para o meu nome na lista, vai falar, não, esse cara é foda, eu não posso deixar ele embora. Você está trabalhando para que quando essa pessoa olha o seu nome na lista... Para você ser esse cara, né? Então, assim, por isso que trabalhe por você. Controle o que você... Se eu ficasse preocupado com as coisas que eu não controlo, logo eu vou perder foco daquilo que eu controlo. A gente enlouquece, né? Fica louco. Assim. Então é só essa mensagem, porque pode ser que aconteça, mas antes que aconteça, trabalhe naquilo que você pode. Não seja mini coach. Treine bastante. Treine bastante, estude. Veja o que está pegando no mercado. Eu não sou técnico, mas eu estou me atualizando dia e noite sobre como que a tecnologia, a AI, vai transformar as operações. Porque se eu não fizer isso, alguém vai fazer ou alguém vai passar na frente e vai fazer. Então, tem que fazer. E já está transformando, né? Aqui com a Era, você vê a inteligência artificial atuando em software de atendimento, não para substituir o atendente, mas para ajudá-lo a trabalhar melhor. Sim. Então, melhorando como as coisas vão funcionar. E esse cara, aí sim, ele pode performar por 2 ou 3. Sim. Né? Mas ele continua sendo indispensável. Exatamente. Né? Então, Uli, que bom que a gente teve esse papo. Eu ia te fazer a pergunta surpresa, mas a pergunta surpresa ficou essa da demissão, que eu acho que super funcionou. E, cara, dá um mini manual de como fazer, né? De não pode ser surpresa, de eu preciso fazer um trabalho antes. E eu acho que agora, como a gente tá chegando na reta final, é aquele momento das entrevistas do Jô, né? Foi muito bom. E a galera em casa chorando, né? Mas você sempre pode assistir novamente e mandar para sua família, mandar para o seu cachorro, para o seu papagaio. Assiste em outro dispositivo, é mais um view, não sei.
manda pras pessoas por aí, manda pra galera lá pra assistir em inglês, porque o YouTube traduz, bosta lá as legendas em inglês, que é uma AI que faz, não é mesmo, senhoras e senhores? E, Uli, antes da gente encerrar oficialmente, não é só um Funko. Nós temos mais um presente para você. Que Por isso? favor, nosso maravilhoso assistente de palco, entre Vinícius! Oh, Vinícius! Eu duvido você sair dançando. Obrigado, Mais um gente. presente do Obrigado. Era Uma Vez para você. Pode abrir. Gente, Por vocês favor. Tem que me visitar lá, hein? Olha que coisa linda! Para você colocar na sua estante ao lado do seu Funko e lembrar da sua participação no Era Uma Vez, as histórias de impacto que você Olha! contou aqui pra gente. Que bacana. Foi adorei. um prazer gigantesco estar com você. Nossa. E Olha, se vocês querem feedback sobre a experiência do cliente, vocês já estão, olha, já 5 estrelas aí. muito obrigado, muito obrigado. Essa equipe aqui é maravilhosa. Vale lembrar que é a equipe da Era, né, criando uma experiência incrível para os clientes da Era e também para os convidados do Era Uma Vez Podcast. Uli, muito obrigado pelo papo. Foi uma honra. Obrigado pela sua agenda mega apertada e conseguir achar um tempinho de passar aqui, de falar com a gente. A gente sabe, quando o brasileiro que mora fora vem pro Brasil, Nossa, não para, cara, já tem tô 1 recebendo, milhão de coisas para fazer. Obrigado pelo seu tempo. Prazer é meu, gente, muito obrigado. Que honra. Toda a equipe aqui, muito obrigado. Muito obrigado. E você aí em casa não pode perder o nosso próximo episódio, que vai estar tão incrível quanto esse, mas esse aqui é international. Vamos colocar uma IA para dublar em inglês todos esses cortes para impactar as pessoas dos Estados Unidos, das Filipinas. Já pensou? Uli falando filipino para a galera. Lá. Fica a dica por aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E até o próximo episódio. Lembrando que este podcast é uma realização e um oferecimento da Era, a empresa que tem como propósito melhorar a experiência do seu cliente através de um atendimento incrível, fornecendo um software de atendimento com inteligência artificial, com omnicanalidade, para fazer tudo mais fácil para o seu atendente, experiência para o seu atendente e também na ponta para o seu cliente. Valeu, muito obrigado. Era uma vez.